could I respond? I've been captured by your unfailing love. Your unfailing love never gives up on me. I'm running into your arms of grace with no reason to hide away. It's not the first time I've been in this place. I'm coming home again. Olá, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da Igreja Clefolk. Como todos já sabem, nós estamos passando por um momento difícil, sem precedentes, uma situação onde nós ainda não estamos podendo nos reunir no templo como igreja. Portanto, vou passar para vocês a nossa agenda da semana sobre as nossas atividades que estão todas acontecendo online através do aplicativo Zoom. E, como de costume, se você não conhece, entre em contato conosco em uma das nossas redes sociais e nós podemos te auxiliar, tá bom? Então, vou começar pela segunda-feira. Às 8 da noite nós temos a nossa reunião de oração das mulheres. Na terça-feira, também às 8 da noite, temos o bate-papo dos homens. Na quarta-feira, temos a continuidade do nosso estudo bíblico, às 8 da noite. Na sexta-feira, às 6 da tarde, temos o nosso grupo de jovens e às 8 da noite a nossa reunião de grupo nos lares também acontecerá pelo Zoom. Próximo domingo, culto às 11 da manhã, transmissão ao vivo pelo Facebook e às 6:30 da tarde, transmissão ao vivo também pelo Facebook. Continue conosco, muito obrigado pela presença de cada um e que nós possamos deixar o Senhor falar aos nossos corações tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, e minha vida cante a ti, que minha vida
adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Digas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Digas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Olá, boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão online da igreja Cliff Oak, aqui no leste de Londres, especificamente em Canning Town. Esperamos que todos vocês estejam bem. Vamos então hoje retomar, o nosso estudo sobre a vida de Neemias, os exemplos que esse homem nos deu, nos deixou. Semana passada demos uma pausa para que o pastor Kleber compartilhasse conosco uma porção da palavra também. Então hoje nós retornaremos o nosso estudo, ok? Então gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias, por favor, em Neemias capítulo 6. Nós vamos ler, por enquanto, a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 6, a partir do verso 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu tinha reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês?
Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua fidelidade e pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela demonstração da tua fidelidade na vida desse homem comum que se colocou à disposição do Senhor para fazer a diferença, Senhor Deus. E obrigado também pela tua fidelidade ainda hoje nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo. E é no poder dele que eu te peço para que o Senhor nos ilumine essa noite, Senhor, para entendermos e aplicarmos a tua palavra, Senhor, às nossas vidas. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, então hoje nós daremos continuidade, então, ao nosso estudo, ok? Então nós temos estudado juntos sobre a vida desse homem comum que se colocou à disposição para fazer diferença em seu tempo. Um homem comum, mas que contava com o favor de um Deus que pode, que fez, que faz e que pode fazer o impossível. Nós já vimos nos estudos anteriores que Neemias chorou, que Neemias jejuou, que Neemias orou, que Neemias pediu ajuda ao rei, que Neemias analisou toda a situação, se preparou, pediu ajuda às pessoas, ele delegou tarefas, ele enfrentou perseguição, problemas externos, problemas internos, sua integridade foi posta à prova, mas Neemias passou por todos esses testes. A verdade, meus amigos, é que todas as vezes que nos colocamos à disposição de Deus para fazermos a diferença na vida das pessoas, o inimigo ele vai tentar nos parar, ele vai tentar atrapalhar esse trabalho, ok? Ele usará de inúmeras artimanhas para nos desanimar, colocar dúvida na cabeça das pessoas e muitas vezes dúvidas até em nós mesmos, ok? É simplesmente impossível realizar a obra de Deus sem oposição, seja ela externa ou interna. Então, coloque na sua cabeça de uma vez por todas, a partir do momento que você quer fazer o bem, que você quer fazer algo em prol de alguém ou de alguma situação, que você conta com o favor de Deus, porque Deus está no negócio, você vai enfrentar oposição, seja ela de dentro, seja ela de fora, seja ela de qualquer lugar que ela vier. Então não espere que você vai se levantar, se colocar à disposição de Deus e que tudo vai correr bem, tudo vai correr sem problema, tudo vai correr da melhor maneira possível, porque não vai. Essa não é a vida do crente. Na verdade, a vida do crente, se tiver tudo muito bem, cuidado, porque se tiver tudo muito bem é porque algo não vai bem, ok? Então precisamos tomar cuidado com isso. Então, nós vemos no texto que nós acabamos de ler juntos, dos versos 1 a 9, as novas tentativas do inimigo, ou dos inimigos de Neemias, de paralisarem a obra de reconstrução de Jerusalém e os seus muros, ok? Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 6 todo, mas eu quero dividir esse capítulo em duas partes. Essa primeira parte dos versos 1 a 9 e depois a segunda parte dos versos 10 em diante, ok? Então, a primeira coisa que nós vemos, já de cara, que o inimigo tentou com Neemias, desses versos 1 a 9 que nós acabamos de ler, é que o inimigo tentou distrair Neemias. Então, ele usou a artimanha da distração. E quantas vezes nós ficamos distraídos, não é verdade?
Nós, na verdade, somos muito distraídos, muitas vezes nas nossas vidas, principalmente quando se diz respeito à nossa vida espiritual. O texto aqui, ele nos diz que os muros estavam prontos, mas as portas ainda não haviam sido colocadas. Portanto, ainda tinha o que fazer, a obra ainda não podia parar. Um dos perigos que nós corremos, e nós precisamos estar muito atento a esse perigo, é o perigo de parar no meio do caminho. Muitas vezes nós estamos indo bem, mas quando parece que chega no meio do caminho, de certa forma nós baixamos a guarda, nós ficamos mais relaxados, e isso é um perigo, ok? Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quantas vezes você começou, por exemplo, um estudo bíblico? Quantas vezes você começou uma campanha de oração? Quantas vezes você começou um jejum? E você até começou bem, mas chegou no meio do caminho, você desanimou, você se distraiu com outras coisas e na verdade você nunca retomou esse projeto. Lá na minha terra, no interior de São Paulo, de onde eu venho, a gente costuma brincar que esse tipo de gente parece cavalo paraguaio numa corrida. Ele até começa bem, mas vai chegando no meio da corrida, ele vai arriando, arriando, arriando e todo mundo passa ele e ele fica para trás. É exatamente isso. Tem muito crente que parece cavalo paraguaio, né? Começa bem, mas chega no meio, desanima, qualquer coisa distrai, qualquer coisa começa a olhar para o lado, qualquer coisa começa já a esmorecer e acaba que não vai mais. Então, veja só essa artimanha de distração que o inimigo usou, ou que os inimigos usaram nesse caso, né? O verso 2 diz que, olha só o que eles disseram, venha, vamos conversar, vamos bater um papo, né? O inimigo é o mesmo, na verdade. Você pode ver que os nomes que aparecem aqui são os mesmos que apareceram lá atrás, ok? Ou seja, o inimigo é o mesmo, mas a estratégia agora é diferente. Nós não podemos achar que o inimigo, o nosso inimigo, que o diabo, ele sempre virá com 2 chifres, com um tridente na mão, com aquela cauda comprida e cheirando enxofre, né? Essa é uma animação da pessoa do diabo. Na verdade, muitas vezes ele vem falando leve, ele vem falando suave, ele tem boa aparência, ele cheira bem, ele dá tapinha nas costas, tentando nos distrair e ganhar nossa confiança. Então, cuidado quando esse inimigo vem querendo diálogo, querendo conversar. Ou melhor, cuidado com quem vocês têm dialogado, com quem nós temos dialogado. Hoje, uma das artimanhas do diabo para nos destruir é o diálogo fora da palavra, ou querendo distorcer a palavra, ok? Eles dizem assim, vamos deixar nossas diferenças para trás. Não importa se você crê nisso ou naquilo outro, porque afinal de contas todos os caminhos nos levam a Deus. Isso é mentira. Porque somente Jesus nos leva a Deus. Somente através de Cristo é que podemos ser salvos. Somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem, entre homem e Deus. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, somente Cristo leva a Deus. E nós precisamos prestar atenção nisso. Então eles vêm com esse papinho de vamos ter um diálogo, vamos conversar, essa coisa de ficarmos um contra o outro precisa acabar, nós precisamos nos unir em prol de um bem comum. Né? Muitas vezes, quando fazemos isso, nós começamos a negociar os nossos princípios. E o pior, nós começamos a negociar a palavra de Deus. E aí é muito, muito mais grave. Porque é muito mais grave do que você negociar o seu princípio, ou eu negociar o meu princípio, nós começarmos a negociar a palavra de Deus. Cautela e discernimento de espírito são importantíssimos aqui. Cuidado com essas distrações. Notem, os inimigos chamaram para conversar, dialogar, colocar as coisas em ordem, mas a real intenção era fazer mal. A real intenção era destruir, era matar. Então, cuidado. A outra coisa que eles fizeram, além da distração, eles insistiram, a insistência na distração. Lembra que eu disse há pouco? Cuidado no meio do caminho, porque isso tem um agravante. Nós, às vezes, desistimos, mas o inimigo não desiste. Ok? Então eles tentaram 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, falando o mesmo discurso, mandando as mesmas cartas, vamos conversar, vamos dialogar. Ok? E quando eles viram que isso não funcionou, agora nós vamos dos versos 5 a 7, eles começaram com a maledicência.
Bom, o inimigo então viu que não conseguiria nada tentando se aproximar. Ele partiu então para outra tática. Vamos falar mal. Bom, já que ele não quer ser meu amigo, então vamos falar mal dele. Já que eles não querem se juntar a nós, então vamos falar mal, vamos tentar destruir a reputação dele. Porque se conseguirmos destruir a reputação deles, nós certamente conseguiremos destruí-lo. Vamos então acabar com a reputação dele. E nós notamos que Neemias também não caiu nessa artimanha. E o verso 9 nos diz mais uma vez, amigos, irmãos, irmãs, queridos, queridas, Neemias orou. Nós precisamos aprender a orar, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a orar. Então a distração não funcionou, a insistência não funcionou, a maledicência não funcionou, Neemias orou. Assim como nossos inimigos vêm preparados e armados até os dentes para nos destruir, nós também contamos com as nossas armas. Mas a pergunta é, será que nós sabemos usá-las? A primeira delas, por exemplo, é a arma da oração. Você tem orado? Será que nós temos orado para o que tem acontecido ao nosso redor? Será que nós temos orado para a perseguição que nós temos sofrido? Será que nós temos orado para que Deus haja em favor daqueles que estão necessitados? Será que nós temos orado? Será que nós temos usado as armas que o próprio Deus nos dá? Acabamos de ver que Neemias orou. E nós temos visto isso ao longo de todo o estudo. Neemias orou, e orou, e orou, e orou. E nós? Será que nós temos orado? Será que nós temos parado e orado? Neemias teve também, além de orar, ele teve também discernimento espiritual. Ele logo soube que aquilo que eles queriam conversar, na verdade, era uma armadilha. Ele percebeu logo de cara. Ele também sabia muito bem da importância de terminar a obra que ele estava fazendo. Ele não se deixou distrair pelas coisas outras. Ok? Então, primeiro, ele ora. Segundo, ele tem discernimento de espírito. Ele mantém focado no que ele se mantém focado no que ele estava fazendo. Olha essas três coisas, quão importantes são para qualquer área das nossas vidas. Primeiro, nós temos que orar. Segundo, nós não podemos nos distrair. Terceiro, nós precisamos manter focado naquilo que nós nos colocamos a fazer. Essas três coisas são de suma importância para as nossas vidas. Ok? Agora então eu gostaria de continuar lendo dos versos 10 a 19, do mesmo capítulo 6. Nós vamos aprender ainda mais algumas coisas, ok? Dos versos 10 a 19. O verso 10 diz assim: Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia, eu lhes respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que o que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia.
e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, se na primeira parte que nós acabamos de ver, dos versos 1 a 9, a palavra-chave foi prudência, agora, nessa segunda parte que nós vamos ver juntos, a palavra-chave é continue. Continue, não pare, não desanime. Ok? Não existe, irmãos, não existe sucesso sem sacrifício. Ok? Você pode olhar aí nos exemplos, por exemplo, de grandes empresas. Vamos lá. Olha aí os exemplos de grandes empresas. Todas elas começaram pequeno. Todas elas exigiram sacrifício de alguém. Ok? E quando nós olhamos para a Bíblia, isso não é diferente. O sucesso do Senhor Jesus sobre a morte precisou passar pela crucificação. Não haveria sucesso sobre a morte se Jesus não fosse crucificado. Olha que coisa linda. Nós vemos o ministério do Senhor Jesus passando o tempo todo por sacrifícios. O apóstolo Paulo, para escrever a carta a Timóteo dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, passou por extremas dificuldades. Ok? Então, o que eu tenho para te dizer é: não desanime, não pare agora, continue, ore um pouco mais e ore mais um pouco, não pare. Peça que Deus o fortaleça. Ele é fiel, ele vai te fortalecer. Quando nós nos colocamos então no pelotão de frente, nós não podemos esperar tapinhas nas costas. Nós não podemos esperar elogios o tempo todo. E muito menos ficarmos entristecidos quando recebemos críticas. Neemias enfrentou 3 tipos de ataque. Neemias enfrentou perseguição, Neemias enfrentou infiltração e Neemias enfrentou distração. Talvez o pior deles seja esse último, o da distração. Eu quero te dizer de novo, não se distraia, não se deslumbre. Cuidado. Cuidado com as oportunidades que o diabo tem colocado diante de você e você está achando que é de Deus. Cuidado com quem você tem conversado e você está achando que são de Deus e não são. Cuidado com aqueles que têm te aconselhado e você tem achado que são conselhos que vêm direto de Deus e não são. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Assim como fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, e assim como fez também como Jesus no deserto, o diabo ele distorce a palavra de Deus para nos enganar. Então cuidado. Ele manda falsos profetas para nos confundir. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Um dia alguém me disse que Deus havia falado com ele a meu respeito. E ele me prometeu, esse profeta me prometeu várias coisas. Me prometeu casa boa, carro bom, prosperidade financeira, e disse que Deus é que estava mandando ele me dizer aquilo se eu me juntasse com ele. A minha resposta para ele foi: bom, amigo, se Deus está falando com você a meu respeito, então Deus vai confirmar no meu coração. Se não for de Deus, vai ficar por aí. E adivinha o que aconteceu? Ficou por aí. Ficou por aí, porque não era aquilo que Deus queria para minha vida. Não era de Deus, porque se fosse, Deus tinha cumprido, porque Ele é fiel para cumprir. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. E agora, nós vemos então aqui os versos 10 e 11 que nós acabamos de ler, que o inimigo não conseguiu o que queria tentando um acordo. Agora então ele tentou usar um falso profeta para atrair Neemias. Olha só, olha o cuidado. Mas o verso 12 diz que Neemias disse que percebi que Deus não o tinha enviado. Se Neemias tivesse entrado no templo naquela época, ele teria desagradado a Deus. E certamente teria arruinado a sua reputação. Olha o que o inimigo queria. O verso 17 diz para nós tomarmos cuidado com o que estão ao nosso redor. As pessoas estavam ali com ele, com Neemias, mas também estavam com o inimigo. Então cuidado, cuidado. Os próprios nobres, aqueles que estavam dentro do povo, que era suposto que estivessem ajudando, ou até talvez estavam ajudando de certa forma, faziam parte do povo. Estavam sendo beneficiados por essa obra, mas eles estavam também levando informações aos inimigos. Amigos, de uma coisa nós podemos ter certeza.
Quando Deus está no negócio, seja ele qual for, não tem como não dar certo. Ok? Se Deus estiver no negócio, vai acontecer. O inimigo pode se levantar, as distrações podem vir, o inimigo pode tentar te arruinar, pode tentar te caluniar, mas vai acontecer porque Deus está no negócio. E Neemias nos ensina aqui a orarmos, a buscarmos a Deus e darmos glória a Ele sempre. Sempre nós precisamos aprender essas lições são importantíssimas para as nossas vidas. Haja visto o que tem acontecido no nosso meio. Hoje a mídia como um todo, sinceramente, eu parei de ler jornal, eu parei de ouvir as notícias, porque hoje só se fala a respeito de brigas, a respeito de arrastões, a respeito de saqueamento, a respeito de um que matou o outro porque era cor de tal, porque era cor de tal. Gente, o ódio está imperando no mundo por causa do lockdown, por causa do distanciamento das pessoas. As pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras, não querem mais saber dos outros. Ou seja, parece que o diabo está fazendo a festa. E o diabo está fazendo a festa no meio dos crentes também. O diabo está fazendo a festa porque nós não vigiamos, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, ficamos vendo essas coisas aí. Essas coisas estão nos distraindo. Ao invés de olharmos as necessidades ao nosso redor, ao invés de orarmos, ao invés de continuarmos com a obra que Deus nos chamou, nós ficamos distraídos com essas outras coisas. Então preste atenção, fique atento. Quantas vezes eu me pego distraído com isso? Eu estou ali tentando estudar a palavra, tentando orar, e quando de repente vem uma mensagem, ou vem uma notificação no telefone, e eu paro tudo e vou olhar, e fico ali, perco tempo fazendo, e eu tenho me policiado com respeito a isso. Eu peço que você faça o mesmo. O verso 15 aqui, que nós acabamos de ler, diz que o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. 52 dias depois, a obra foi finalmente finalizada. Não importaram as ameaças, não importaram os ataques, não importaram as calúnias. Neemias continuou focado no propósito de reconstruir Jerusalém, e foi isso que ele fez. Ele não parou, ele não desanimou. Neemias pagou o preço. Olha aí as famosas perguntas agora. E você? E eu? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Neemias, ele se importou com a situação e se importou com as pessoas. Ele se aproximou da situação, se aproximou das pessoas. Ele se sacrificou. Lembra lá do início do estudo, nós dizemos que Neemias saiu da sua zona de conforto. Ele se sacrificou. Ele coordenou. Ele encorajou e ele lutou pelo povo. Será que nós estamos também dispostos a fazer essas coisas? Lembra, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo esse estudo no livro de Neemias pensando no nosso tema do ano. De volta lá em janeiro, quando nós começamos, que é assim brilhe a luz de vocês. Mateus 5,16. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte ali, estava dizendo que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, ele diz que é para nós sermos sal, para fazermos a diferença onde quer que estivermos. Luz do mundo é para que nós possamos dar direcionamento onde quer que passemos. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito a diferença? Nós estamos inertes a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Será que realmente a luz de Cristo tem brilhado nas nossas vidas? Ou será que as pessoas só enxergam escuridão nas nossas vidas? Neemias, ele pagou o preço. E mais uma vez eu pergunto, estamos nós também dispostos a pagar preço? E alto preço? Neemias, ele contou desde o início com o favor de Deus. Ele orou. Mais uma vez eu digo, nós precisamos aprender a orar. No capítulo 1, verso 4, Neemias orou. No capítulo 2, verso 4, Neemias orou. Capítulo 5, 19, Neemias orou. Capítulo 6, 9, Neemias orou. E agora no capítulo 6, 14,
Neemias ora mais uma vez. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ele orou mais uma vez pedindo proteção para Deus. E você? Tem orado? Tem buscado direcionamento? Tem buscado discernimento espiritual? Neemias foi corajoso, mas foi também temente a Deus. Neemias demonstrou conhecimento da palavra, porque quando o profeta chamou ele, o falso profeta chamou ele para ir lá no templo, lá no centro do templo, ele sabia que ele estaria indo contra a lei de Deus. Ou seja, ele conhecia a palavra, ele iria desagradar a Deus e iria acabar com a sua reputação perante o povo. Ele conhecia a palavra. Nós temos demonstrado conhecimento da palavra de Deus também. E isso salvou Neemias de cair no engano. Neemias teve discernimento espiritual. Quer uma receita básica para ter discernimento espiritual? Eu vou dar para vocês uma receita básica para nós termos discernimento espiritual. Conhecimento da palavra de Deus e comunhão com o Deus da palavra. Essa receita é infalível. Conhecimento da palavra e comunhão com o Deus da palavra. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Pessoas ao nosso redor estão tentando nos distrair. O inimigo das nossas almas está tentando nos distrair. Estão tentando acabar com as nossas forças, drenar as nossas forças. Estão tentando nos desencorajar. Estão tentando manter as portas da igreja fechadas, mas o evangelho não para porque as portas da igreja estão fechadas. Nós estamos livres, a nossa boca precisa continuar aberta. Nós precisamos continuar em frente nessa boa obra que o Senhor Jesus nos chamou, que é de ide e pregai, ide e fazei discípulos de todas as nações. É para isso que ele nos chamou. Então fique firme. Aprenda com os exemplos de Neemias. Aprenda com os exemplos desse homem comum, assim como eu e como você. Comum, homem comum, mas que se colocou à disposição de um Deus que faz o impossível para que a obra dele siga em frente. Então não desanime, não se distraia, não olhe para os lados, olhe para o alto. Ok? Hoje, em tempos de tanta autoajuda que tem por aí, não procure autoajuda, procure ajuda do alto. Ajuda que vem do Senhor. Não busque em livros, busque em oração, busque na Bíblia a ajuda que você tanto precisa. Claro que existem muitos livros sim que nos ajudam, livros que são biblicamente corretos, que são livros baseados na Bíblia, esse sim. Agora, cuidado. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com pseudo-profetas. Cuidado com autoajuda. Cuidado com confiar em você mesmo. Eu te convido a continuar nessa boa obra com os olhos fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido para que nós possamos orar, para que haja uma transformação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu te convido a sermos igreja como a igreja de Atos, a igreja primitiva, lá no capítulo 2, dos versos 42 em diante. Vá lá, leia. Diz que eles estavam unidos, diz que eles estavam repartindo o pão, diz que eles estavam orando, e por causa disso, eles estavam pregando o evangelho, e por causa disso, eles ganhavam a simpatia de todos ao redor, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha que fantástica essa ilustração da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estarmos unidos, nós precisamos estar repartindo os bens que Deus tem nos dado. Graças a Deus, nada tem nos faltado, nós precisamos repartir, nós temos feito isso como igreja, graças a Deus por isso. E nós precisamos falar
do Evangelho, falar da salvação de Cristo Jesus, e quem dá o crescimento é Ele próprio, não sou eu, não é você. Então não desanime se o resultado não está vindo, não desanime se as coisas parecem que não estão andando, porque quem faz é Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição somente. Vamos fazer. E eu te encorajo, não desanime, não pare, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e continue nos capacitando. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir, Senhor, discernimento do teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus. Nos ajude, Pai, a entendermos quando as distrações vierem. Nos ajude, Senhor, a confrontarmos os nossos inimigos quando quiserem, Senhor, nos difamar, quando quiserem nos destruir. Que nós possamos estar firmes no conhecimento da tua palavra e firmes também no relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos. Nós clamamos a Ti pela Tua ajuda, Senhor Deus, pela ajuda que vem do alto, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome porque tudo que fazemos é para a glória do Teu nome, é para a honra do Teu nome, Senhor Deus. Nos ajude, Pai. Nos capacite, eu te peço, Senhor Deus. Capacite aos meus irmãos e irmãs que estão assistindo neste momento, Senhor Deus. Eu não sei pelo que é que eles têm passado, por quais problemas eles têm passado, mas o Senhor sabe e conhece todos eles. Eu te peço, seja com eles, os fortaleça, não os deixe desanimar, não os deixe esmorecer, Senhor. Em nome santo de Jesus é que eu oro. Amém. Gostaria também de aproveitar agora a oportunidade e desejar um feliz aniversário para aqueles que fazem aniversário nessa semana. Lembrando da Carol, que é membro aqui da igreja, nossa amiga querida, nossa irmã em Cristo, que faz aniversário amanhã, segunda-feira. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, Carol, que você continue firme nos caminhos do Senhor. E para aqueles que eu não sei, mas que fazem aniversário também essa semana, que Deus possa muito lhes abençoar, lhes guardar e que vocês continuem crescendo todos os dias em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos abençoar uns aos outros? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e continue os capacitando. Tenha uma ótima semana na presença dEle. Em nome de Jesus. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.